Olá, minhas queridas alunas! Chegou o momento de mais um vídeo do nosso mini curso de pintura para iniciantes. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, eu tenho visto o quanto está sendo assim, muito perguntado, e falado, comentado sobre aprender a fazer a pintura em tecido. Muitas dúvidas, e de acordo com essas dúvidas e esses comentários, é que eu resolvi trazer aqui uma série de aulas, tá? Um mini curso de pintura em tecido, começando do zero. Então, você aí que já me acompanha, você que está tendo dificuldade, que gosta do meu trabalho, que conhece também pessoas que querem aprender a pintura em tecido do zero, convide ela, manda esse vídeo para ela, tá? Compartilhe para ela aprender com as dicas e esse mini curso que eu vou passar aqui para vocês. Depois, mais à frente, eu vou fazer depois uma playlist também, ou seja, uma lista de vídeos para intermediários, aqueles que já têm noção de pintura, mas desejam aperfeiçoar um pouco mais. E assim eu vou subindo o grau de dificuldade para vocês realmente conseguirem me acompanhar, tá? Nas pinturas, acompanhar as aulas que aqui eu ministro. Então, anote as dicas aí da professora, tá? Anota as minhas dicas aí, porque eu sei muito bem quais são as necessidades e as dificuldades, tá bom? Das alunas. Então, tô aqui com esse objetivo de ajudar, verdadeiramente ajudar vocês, e quero que vocês convidem mais pessoas, tá, gente? Deixa o like de vocês em troca, porque eu estou ensinando aqui gratuitamente. Então, vamos lá. Eu estou, por enquanto, só passando a tinta. Eu fiz uma escolha aqui com os riscos os mais fáceis para a pintura em tecido, para iniciar nessa jornada, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui a turminha da Mônica. Por exemplo, eu comecei com a Mônica Baby, porque nós vamos treinar transição de cores, esfumado e vamos treinar contorno. Tá bem? Aqui eu estou usando as tintas da Acrylex na cor branco, por enquanto, tá? Vou preenchendo aqui a região dos olhos. Todos os riscos eu vou deixar disponíveis para vocês no meu Instagram, Maravilhas de Baby. Se vocês ainda não me conhecem por lá, não me seguem, é só me seguir. Eu vou deixar também o endereço das minhas outras redes sociais, também do meu blog, com dicas muito boas para vocês, tá? Tudo na descrição desse vídeo. Então, deixa o like e vamos seguindo aqui. Com o pincel de número 6815, tá? A referência, ele é da Tigre. É um pincel um pouco mais firme. Eu vou espalhando, deixando mais claro perto aqui na borda dos olhos. Eu deixo um pouco mais de tinta, mais aqui no meio, tá? Vou lembrar para vocês que eu tô pintando aqui numa fralda. Vou fazer as fraldinhas de boca, tá bom? Essa marca é a marca Cremer, mas pode ser também, gente, a fralda que vocês têm aí na sua casa, ou no tricoline 100% algodão, que é o tricoline branco. Você pode fazer essa pintura para treinar lá, tá bem? Outro detalhe, se você já quiser pintar em toalhinhas com barrado para pintura, próprio para pintura, que eu indico Artesanale, tá? Da marca Deller, pode ser também. Aqui, gente, eu uso o carbono preto. Tem também aqui vídeo que eu ensino como transferir o risco para o carbono. Tudo que é interessante de vídeo eu vou deixar na descrição desse aqui para vocês verem, tá bom? Para vocês assistirem depois desse vídeo. Aqui eu lavo o meu pincel, seco ele aqui bastante, com a minha cor salmão bebê. Dessa vez eu vou usar salmão bebê, não cor pele. Eu quero mais clarinho, então eu vou preencher todo o rostinho da Mônica. Só vou passando a tinta e já espalhando, olha. Pego a tinta, vou fazendo aqui bem devagar, bem explicativo para você entender realmente o que eu estou fazendo. Porque eu não quero que você saia daqui desse vídeo sem aprender a pintura em tecido, tá bom? Vocês voltem aqui, comentem aqui se você está gostando, se vocês estão aprendendo e qual é a dúvida para eu tirar. Quando eu pego aqui um pouquinho de tinta
na ponta do pincel, eu já passo na parte de cima e já esfuma entrando um pouquinho para cima do branco. Olha como é que fica bem clarinho, essa é a transição de cor. Para que não fique nenhuma mancha, eu sempre gosto de tirar o excesso do pincel, já sequei ele aqui depois de lavado. Venho aqui, gente, faço um movimento circular, misturando essas duas cores. Vocês nem percebem de tão bem misturado que está, é assim que deve ser. Vou passando então para preencher todo esse ao redor, tá? Por enquanto a gente só está fazendo o quê? Preenchimento. Se fala dessa forma na linguagem da pintura em tecido, tá? Vamos preencher. Lembrando que essa aula aqui ela é voltada para quem está começando do zero, quem quer realmente aprender a pintura em tecido. Vou trazer o zoom, tá? Em algumas partes que são necessárias para vocês conseguirem visualizar muito bem, seja aí do seu celular, se você estiver acompanhando do seu notebook, computador, tá bom? Da onde você desejar, até mesmo da TV, porque a imagem maior vocês conseguem visualizar melhor, com a qualidade melhor. Gente, vai passando assim, toda vez que você aproxima do branco, você primeiro passa na parte de baixo e vai levando ele mais clarinho para perto do branco, olha, movimento circular. Olha como meu pincel trabalha. Passo aqui o pele, no caso aqui o pêssego, né? O salmão bebê, desculpa. São cores parecidas. Aí você vai fazendo o movimento circular, levando um pouco para cima do branco. Aqui vai concentrar mais a tinta pele, na parte do rostinho, perto do pescoço, tá? Daqui a pouco a gente passa ali para a orelha. Vamos seguindo aqui. Ao redor da boca eu preencho normal. Você também pode fazer com um pincel pequeno, viu, gente? Não precisa se limitar e fazer com o pincel número 6, se você não tem ou sente dificuldade. Faça com o pincel que você quiser e tiver. Outro detalhe importante para quem está iniciando e não tem a certeza de se usa ou não clareador. Clareador é uma tinta transparente que a gente utiliza antes da tinta para deslizar mais a tinta no tecido. Na fralda e no tricoline não precisa. Até mesmo na toalhinha, tá? Não precisa passar. Vocês observem que eu estou pegando a tinta pura e diretamente passando na fralda, porque ela tem barrado lisinho, não tem essa necessidade. A gente utiliza mais o clareador em panos de prato, em panos de copa, tecido sacaria, tecidos mais grossos, ou para fazer o chãozinho, tá bom? É só me acompanharem que vocês vão conseguir a fazer a pintura. Aqui eu vou misturando muito bem, sempre misturando muito bem para fazer essa transição de cor, ou seja, fazer com que elas se encontrem com suavidade, sem deixar a pintura ficar marcada e manchada. Aqui por cima da boca também, perto do nariz, eu ainda faço com essa cor salmão bebê. E vou suavizando aqui para cima do narizinho dela. Gente, esses desenhos são os mais fáceis para iniciante, por isso estou trazendo eles. São desenhos também que a gente encontra na internet, é livre, tá? Você pode na internet, eu também ensino, tem vídeo meu aqui mais antigo do canal, que eu vou deixar na descrição, que eu ensino como você conseguir riscos gratuitamente direto do seu computador, tá? Para quem tem dúvida. Antes mesmo de finalizar, né, passar para essa parte da orelhinha, eu vou pegar um pincel pequeno. Vou pegar um pouquinho de cinza claro, vou deixar todos os nomes das tintas aqui também para vocês na descrição. Eu gosto de escurecer o cantinho para não ficar um branco chapado. Eu gosto de dar essa profundidade aqui, porque aqui dá volume, tá, gente? Quem tá aprendendo aí, aprenda da forma certa. Então, siga aí todas essas dicas, por favor. Eu pego aqui, olha, um pouco de cinza desse lado agora. Tudo que eu estou falando são coisas
e informações muito importantes para quem está começando na pintura. São dúvidas que eu tinha, mas a gente vai mesmo coletando, né, as perguntas e as dúvidas de cada aluna, e aí eu transformo as dúvidas em vídeo, tá? Porque sendo assim eu atendo muito mais pessoas. Deixa aqui minhas tintas de lado. Agora eu pego o pêssego. É uma cor linda, um pouco mais escura, para a gente o quê? Sombrear. Atrás do risco do olho, eu faço essa sombra. Eu gosto de passar aqui. Por enquanto eu não espalho. Eu só passo a tinta ali. E do mesmo jeito eu faço aqui. Pego só no canto de pincel, tá? Um mínimo de tinta. Toda vez que você, que está iniciando aí, principalmente, vai pegar a tinta, não coloque o pincel todo dentro da tinta. E coloca a pontinha dele. E essa ponta com a tinta você coloca pro risco, lá para perto, onde vai ser a sombra. Depois que fez isso aqui, eu pego o outro pincel que eu estava usando e já faço o movimento de misturar, tá? Que é o esfumado. Esfumar significa misturar as tintas, tá bom? Muita gente vai falar, você vai ouvir muitas artesãs e pessoas falando esfumaçar. Não tem problema falar não, tá? Mas esfumaçar vem do significado de fumaça. Da pintura está com fumaça e aqui é esfumar, é diferente. Eu esfumo minha pintura. Essa é a forma correta de se pronunciar, tá bom? Aqui eu passo um pouco mais perto do cabelo. E aqui eu continuo, tá? Perto dos olhos aqui, ó. Movimento circular, lavo o meu pincel. Gosto de trabalhar com a outra tinta aqui por perto, então eu pego um pouco dela, que aqui já secou, então eu passo no claro e venho trazendo aqui para perto da sombra de novo. Um pouco mais aqui, do outro lado. Porque eu quero uma sombra, mas não pode ficar dividida. Com o meu rosa, pode ser um rosa chá ou pink, como esse, eu vou fazer a bochechinha da Mônica. Aqui ficou muito forte. Eu vou lavar o pincel, tirar esse excesso, colocar um pouco de salmão bebê por cima e fazer movimento circular, porque aí já mistura com a cor, tá bom? Vou pegar o pincel maior para misturar melhor. Aliás, um pouquinho aqui a mais. Perfeito. Continuo fazendo, então, a sombra aqui abaixo da orelhinha. Gente, fiquem bem prestando atenção, me acompanhando aí com bastante atenção mesmo, porque eu vou trazer, por enquanto, vídeos para iniciantes, tá bom? Depois eu vou trocar e colocar para intermediário, vou trazendo aqui para o canal de acordo com a dificuldade. Então, eu vou fazer uma lista de vídeos específicos, tá? E vocês vão amar esses vídeos novos. Fiquem ligadinhos, que vem bastante novidade aí para o canal. Convida aquela sua amiga, espalhe a novidade. Quem não é inscrito, se inscreva, tá bom? Para finalizar essa sombra, eu coloco um pouquinho aqui perto do narizinho, tá bom? Gente, olha, o início fica assim, tá? Bem misturado, tá muito linda essa pele. Agora eu vou preencher toda a orelha. Pincel mais firme, ele mistura melhor, mas você pode usar o da série, deixa eu ver, da Condor 421, número 6 aqui, ele é ótimo também, mas ainda assim eu estou usando da Tigre, tá? Vou deixar a numeração para vocês. Depois de preenchido, eu volto aqui com o salmão. Não, com pêssego, tá, gente? Pêssego esse. Salmão é o primeiro, salmão bebê.
aqui na ponta da orelha da Mônica. Eu passo assim. Prontinho. Pessoal, aproveitando que eu ainda estou com essas cores aqui, eu vou fazer toda a pele da Mônica. Então, o que eu vou fazer? Aqui é a perninha e o pezinho, né? E o bracinho. Eu vou fazer aqui, preencher, tá? Eu vou preencher tudo com o salmão bebê. E depois de preenchido, eu vou fazer a sombra da mesma forma que eu fiz no rosto. Então, nesse momento que eu vou preenchendo toda a parte do desenho aí, gente, com o salmão bebê, eu utilizo o pincel número 6, tá? Da Tigre 815 a referência. Não se preocupem, eu vou deixar todas as numerações, tudo certinho na descrição do vídeo, como referência. Mas se você tem outro pincel, utilize o que você tem, tá bom? Não se preocupem. Aqui eu vou preenchendo. E uma coisa importante eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: quando for aproximando de locais pequenos, você já troca de pincel, deixa aí por perto o pincel número 0 e o número 2, que são os pincéis excelentes para você preencher também, tá? Áreas menores. E se for muito pequeno mesmo, utilize até mesmo de contorno. Por quê? Se você ficar insistindo e utilizando o pincel maior, você pode até passar a tinta no local onde não é para passar, sem querer sujar outra área, então vai estragar a pintura, tá? Se for uma cor clara, muitas das vezes ainda tem correção, a outra cor que sobrepõe acaba não deixando, né, visível, mas tenta fazer bem certinho. Outra coisa também que é muito importante para a sua pintura ficar perfeita, tá, gente? Estou falando realmente para quem está iniciando, tá? Eu vou falar aqui para vocês. É não deixar nenhuma área branca sem pintar. Agora com o pêssego, nesse momento eu pego um pouquinho de pêssego na ponta do pincel. Observe que tá bem aí, olha, aparente. Eu não misturei ainda, eu só estou marcando os locais onde eu vou esfumar. Esfumar significa misturar uma cor com a outra, tá bom? No movimento circular do pincel você vai me ver eu fazendo aqui agora. Primeiro eu vou só marcando. Sempre que você utilizar a cor mais escura para a sombra, tira o excesso dessa tinta, tá? No paninho, igual eu fiz. Agora sim, eu estou misturando. Vou fazendo o movimento circular com o pincel, misturando uma cor com a outra para não ficar marcado, tá, gente? Não pode ficar manchado. Quando você usar cores escuras, pegue pouca tinta, não deixe o pincel todo ir para a tampinha da tinta, tá? Mergulhar ali e já levar para o tecido, não. Se acontecer algum tipo de ocorrer isso, dessa forma que eu estou falando, você tira o excesso no tecido aí, que você limpa o pincel, mas nunca utilize muita cor forte de uma vez, tá bom? Sempre os pouquinhos. Agora eu estou colocando aí os pequenos detalhes nos dedinhos, fazendo aí sombreamento bem de leve e sempre misturando e tirando o excesso. Continuando, né, o preenchimento, eu pego ainda a cor salmão bebê, são as cores que eu estou usando, né, para preencher primeiro. Faço os cantinhos bem certinhos. Todas as sugestões de cores, de pincéis que eu deixar aqui, né, que são os que eu estou usando, se caso você não tenha nenhuma dessas cores, por exemplo, o salmão bebê, você pode sim
utilizar o amarelo pele, tá bom? Eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Aliás, ele vai ficar com a pele mais escura, mas você também pode utilizar a dica que eu vou passar agora. Em um pratinho, tá? Em outro recipiente, você pega um pouquinho de amarelo pele, misture com o branco para clarear esse branco. Coloca uma proporção um pouquinho maior de branco, tá? Depois de bem misturado, a quantidade certa que você vai ver que não vai ficar diferente, você pinta a pele dela todinha, tá bom? Aí vai ficar um amarelo pele mais clarinho. Agora, se você preferir deixar o amarelo pele puro, pode também, não há problema não. Aí você vai sombrear com o chocolate, tá, gente? Que essas duas cores combinam bastante. Aí eu estou preenchendo o pezinho. No risco, eu vou repetir aqui novamente, eu vou deixar o risco dele para você lá no meu Instagram Maravilhas de Baby, vou deixar já esses riscos do pezinho aí, onde eu estou fazendo agora, lá no desenho que está do lado esquerdo aí já pintado, tem os riscos. E olha que aí onde eu estou pintando não tem esses riscos no carbono, né? Não retirei, porque a olho nu assim mesmo, visivelmente eu consigo fazer eles no contorno. Mas para você, pela primeira vez, pode ter dificuldade, eu vou deixar já riscado, tá bom? Vai facilitar para você. Aí, gente, agora eu estou marcando com pêssego, tá? A cor pêssego, toda a área a ser sombreada. Já passo o pincel bem leve, tá? Deixo a tinta lá, pego um pouco mais, vou passando em todo local onde for necessário aí. Observem bem como eu faço. Agora eu espalho, tá? Tirando o excesso da tinta que tá bem forte antes de fazer essa mistura. E assim eu vou misturando bem. Gente, é assim que se faz uma pele bem feitinha, tá? Bem esfumada, sem deixar marcas divisórias. Com o pincel sempre de lado, bem certinho. Só acompanhar, você vai fazer uma pintura excelente. Se tiver dúvida, pare o vídeo, volte novamente e refaça, tá bom, gente? Vai fazendo assim. Com o salmão bebê, eu vou preencher tudo que aqui, olha, entre o cabelo dela também seria a pele, né, gente? Então, eu vou preenchendo aqui, fazendo da mesma forma, tá? Com um pincelzinho bem pequeno. Eu vou agora preencher. Me acompanha aí, tá bom? Então, gente, olha só. Eu estou utilizando um pincel bem pequeno, da marca Tigre 815, é a referência número 0. Pode ser o número 2 também, porque eles são quase do mesmo tamanho, tá? São bem pequenos. Esse espaço entre o cabelo da Mônica aí, que pega a pele dela, é muito pequenininho. Então, você vai fazendo com o pincel de lado, apenas pegando a tinta e passando, tá? Com ele assim de lado, como eu estou fazendo. Se você não tem esse pincel, tem um da Condor, da Castelo, de outra marca, sendo pequenininho, pode ser, tá, gente? Não se limitem, tem que ser o pincel igual ao meu. Se você já tem outro, utilize o pincel que você tenha. Treine aí na sua casa a pintura, fazendo com o que você tem em casa. Toda a parte da pele da Mônica, toda, eu estou usando os mesmos tons, são 2 apenas. Estou utilizando esse primeiro aí, que é o salmão bebê, e o segundo, que é o pêssego. O pêssego é para fazer, então, a sombra, tá? Que às vezes eu erro aqui na forma de falar, eu não percebo, eu repito o nome da tinta. Então, anotem aí. Para a base é o salmão bebê e para a sombra é o pêssego. Então, pronto. Estando dito isso, tá? Que eu queria esclarecer para vocês, eu continuo aí passando, né, esse salmão bebê em todos os cantinhos. Observe que é um sim e um não, porque é o cabelo dela onde vai ser preto. E você vai entender também, tá? Assim que terminar aqui a pintura, você vai fazer a sua pintura, acompanhando pela minha, e vai ficar bem certinho. Todos os cantinhos, preencha bem, faça bem certinho, tá, gente? Agora sim, eu peguei o pêssego para fazer a parte da sombra, sempre pouquinho na ponta do pincel. Olha aí como é que eu pego, bem pouquinho.
Vou só colocando em todos os pontos que eu quero escurecer um pouco, limpo o excesso e agora espalho, tá? Esfumando aí, misturando as duas cores. Dando continuidade, gente, vamos passar para a roupinha da Mônica. Eu quero pegar esse rosa bebê, sem medo. Pegue seu pincel número 6, porque o seu trabalho fica bem mais adiantado, e preencha. Simplesmente pegue a tinta, já vai passando, seguindo aí da forma que eu estou fazendo. Ah, Giza, eu não vou conseguir fazer uma pintura, eu tenho dificuldade para contornar, eu não consigo. Gente, pare de colocar objeções. Simplesmente pega e faça. Pegue o material, separe direitinho tudo que você vai precisar, adiante tudo, deixe tudo preparado. Porque se você verdadeiramente tem um sonho, vontade de aprender a pintar, mas não se esforçar, não treinar, realmente você não vai conseguir. O que faz a diferença é a persistência. É você pegar o trabalho, enfrentar os seus medos, sabe? Vai lá e faça. Eu te garanto que você vai conseguir. Porque você vai superar, passar por cima desse temor, esse medo de contornar. Eu compreendo, tá? Eu entendo vocês. Eu já estive aí desse lado também, aquele receio de não conseguir fazer uma pintura bonita. Já tive também, gente, na situação de terminar a pintura e não gostar muito dela. Mas isso não me fez eu parar, pelo contrário, tá? Me fez eu persistir e chegar onde eu queria, porque quando eu comecei a pintura, eu comecei aquela pintura simples, com frutas, aquelas coisas simples, parecendo de criança mesmo, sabe? Porque desde criança eu sempre tive o dom de pintar, de desenhar, mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu não queria só aquela pintura simples. O nome desse curso chamava Curso de Pintura Comum, com aqueles contornos pretos, sabe? Mas eu sabia que eu queria uma pintura porcenalizada. Não é exatamente uma pintura realista. Isso é outro departamento. E eu sei fazer. Porém, o que eu queria era atingir essa questão aqui da pintura baby. Mais na questão de bichinhos que eu amo e personagens. Então, gente, se você tem esse sonho, então prossiga, treine bastante, tá? O segredo é treinar. Estou aqui, tá só preenchendo, deixei a golinha dela sem preencher com rosa, sempre devagar, sem pressa, para você não fazer nada errado, não sair fora do risco. Pequenos acidentes acontecem, lógico, mas quando a tinta está molhada, muita coisa dá para corrigir, tá bom, gente? Não se desespere, você que aí não tem experiência ainda, não fique desesperado. Simplesmente vai fazendo devagar, no seu tempo, mas faça. Não espere chegar a 2023, gente, tá? Vai lá no meu canal, pegue aquele vídeo que eu coloco lá os materiais básicos para você aprender a fazer a pintura. Não precisa comprar muita coisa, tá? O material é simples de começar, tá bom? O custo é muito baixo pelo retorno grande que vai lhe dar. Vamos agora com o Pink fazer sombra. Tudo que está por baixo, tá? Aqui por baixo da golinha dela, da manga, né, aliás. Vou descendo aqui, vou trabalhar com os 2 pincéis, tá? Que aí eu vou já esfumando com esse maior. Esfumar, como eu disse, é misturar a tinta. Abaixo da golinha eu vou fazer assim, olha, como se fosse um contorno. Eu pego um pouquinho de tinta só de um lado de cima do pincel, esse lado eu vou ficar para cima, eu encosto ele lá, olha como eu faço. Bem devagar ao redor da gola,
Acabou a tinta? Pega um pouco mais do mesmo lado, tá? Do lado de cima, pinguinho de tinta. Encosto ali, pronto. Com o outro pincel, eu vou puxar essa tinta para ela não ficar separada. Eu quero misturar os dois rosas. Gente, é isso que vai deixar a sua pintura harmoniosa e bonita. Uma pintura bem misturada, as cores bem harmoniadas entre si, tá? Aqui abaixo do pescoço também. Aqui eu reforço, aqui um pouquinho. Volto com outro pincel. Você que me fez a pergunta e sempre coloca isso, eu não me lembro nomes, tá, pessoal? Mas você vai saber quem é que comentou que tá com muita vontade de aprender, que precisa aprender. Segue essas dicas, você vai conseguir. Gente, é muito simples. Se você seguir, pegar e fazer. Não só olhar eu fazendo aqui e também não tentar. Se você não tentar, não pegar o seu material, você não consegue mesmo não. Então deixe de objeção, como eu disse, tá bom? Eu peço mesmo que vocês também, gente, deixem o like. Quando você for se inscrever aqui no canal, clica no sininho onde está escrito todos. Significa que quando eu lançar vídeo novo, você imediatamente vai receber vídeos novos. Todos os vídeos vão chegar para você, senão você não vai ser notificado pelo YouTube. Você nem vai saber quando eu lançar um vídeo novo. Então, você que fica ansioso aí esperando pelos próximos vídeos, já deixa o like, porque aí o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo, que é relevante para você, e se inscrever, que é o principal, tá bom? Se inscreva, compartilhe com a sua amiga, com todas as pessoas que você sabe que gosta de pintura em tecido. Até agora eu estou só mesmo sombreando. Toda vez que fica um pouquinho escuro, eu pego um pouco mais de rosa mais claro, que é o rosa bebê, que por sinal são tintas cheirosas, tá, gente? Quando a gente compra essas tintas baby, elas vêm com cheirinho de bebê. São muito, muito gostosas e as fraldas ficam cheirosas também. Aqui eu vou colocar um pouco mais de sombra. Depois da sombra já colocada, vamos com a luz. Peguei um pouco de branco na parte da frente da roupa dela, do body. Quer dizer, gente, a luz tá da esquerda para a direita. Então, reparem aí, tá? A luz é a parte contrária aqui da sombra. Eu aplico ali e vou esfumando. Olhem só. Pego um pouquinho de tinta de um lado só do pincel, desse lado de cima. Coloco esse lado para cima lá no risco e vou deixando a tinta. Agora, devagar, eu vou misturando essas cores. De novo, um pouquinho só do mesmo lado. E coloco. Acabou a tinta? Volto e pego para cima. Vocês vão observar que o meu carbono vai ficar aparecendo, porque ele é um carbono novo, tá? Então o risco tá bem forte para vocês também enxergarem aí. Que essa também estava sendo uma das reclamações no início aqui dos primeiros vídeos, e eu tratei de consertar para que vocês consigam visualizar. Então é muito importante que vocês consigam ver o meu risco. Mas você na sua casa não precisa deixar tão forte o carbono, apesar de que nós vamos contornar e muitas das vezes esconde, tá? Esses riscos fortes do carbono. Vamos aqui finalizando a parte de luz. Um pouquinho aqui. Passo meu pincel movimento circular aqui no meio. A golinha é toda branca. É muito simples, gente. Esse risco é muito tranquilo de fazer, tá bom? Não tenha medo.
tá pronta aqui a primeira parte. Agora a gente vai dando continuidade. Aproveitando que estamos com os tons de rosa, vamos fazer o laço. O lacinho, gente, eu vou preencher aqui com esse rosa primeiro, né? Deixando espaço aqui onde vai pegar a sombra do cabelo. Você vai seguir direitinho no seu risco, tá? Aqui tem que deixar a fralda mais firme, porque essa parte do laço está fora do barrado mais liso. Aqui pegou um pouco da trama, mas não há problema, é só dar umas batidinhas que você consegue pintar. Se quiser reduzir também o tamanho da Mônica, pode, tá? Eu deixei aqui, eu vou até fazer, eu vou olhar a medida agora para vocês aqui, a medida do barrado e a medida do desenho, para vocês não terem dúvida. Mas você vai imprimir aí, tá? Ou mesmo, né, na própria tela do seu computador, quando você for printar, você consegue colocar o tamanho que você deseja. Inclusive, gente, esses desenhos são desenhos livres, tá? Porque a gente encontra na internet. Tá bom? Esses aqui da Turma da Mônica, também da Disney, né? Aqueles da Minnie, do Mickey. Então, esses que eu trouxe aqui para vocês são da internet, tá bom? A gente encontra fácil, fácil. Eu estou preenchendo com rosa bebê, dando pequenas batidinhas aqui para a trama da fralda, né? Do tecido ficar bem preenchida com a tinta. Eu não posso deixar que fique sem tinta. Então, gente, anunciem, divulguem que esse é um mini curso para quem está começando do zero. Vai falando aí para as pessoas, tá? Eu quero ver muita gente aqui aprendendo a pintura. Quero ver todos vocês aqui saindo do vídeo, aprendendo e mostrando resultados, tá bom? Ganhando dinheiro, trabalhando em casa com o que ama. Esse é o objetivo aqui meu para vocês. Depois de preenchido, vamos à sombra com um pinguinho de tinta no cantinho do pincel, com a cor pink. Pode ser rosa escuro também. Você primeiro faz aqui, bem próximo do nó do lacinho, um pouquinho, tá? Passa e vai já espalhando. Pega um pouco mais no mesmo cantinho. Agora eu vou preencher essa parte de baixo, tá, gente? Aqui, ó, a parte interna do laço. Só seguir exatamente como eu estou fazendo aqui, você vai entender. Misturo aqui um pouco. Aproveito e coloco aqui também, na parte de baixo, tá? Da pontinha do laço. Com um pincel pequeno, você já consegue fazer a mistura. Lavo o meu pincel. Pego um pouquinho do rosa bebê, passo na ponta e misturo, porque eu achei que ficou um pouco forte. Agora vamos continuar com a sombra. Peguei aqui, na parte de baixo do nó, e vou dando batidinhas. Pego um pouco mais. Aqui, gente, olha, contorno toda essa parte de baixo do laço. E também um pouco aqui na parte de cima, igual eu fiz do outro lado. Eu repito do mesmo processo. Lavo o pincel. Às vezes com o pincel sem tinta, só com batidinhas assim, olha, já faz a mistura. Um pouquinho de pink. Depois da sombra colocada, a gente pega um pouquinho de branco para fazer a luz nas pontas do laço.
Só um pouquinho de branco. Sempre com todo o cuidado, pegando pouca tinta. Se vocês não estiverem entendendo, tá? E tiver dúvida, me pergunte, tá bom? Eu espero que esteja sendo bem claro o meu ensinamento aqui, tá bom, gente? Que vocês consigam visualizar aí. Mas sim, pode acontecer de ter dúvidas ainda, né? Tirei o excesso de branco do pincel. Todas as partes onde é luz, eu coloco um pouquinho. O livro da Mônica é todo branco, né? Aqui, a base dele. Eu vou pegar um pouco de branco. Vou tirar assim o excesso, batendo ali no prato. Eu uso assim, gente, olha, um pratinho, e tá até sujinho aqui, porque eu sempre tiro o excesso da minha tinta nele. Eu coloco assim, vou apertando o pincel de um lado e do outro e vou tirando todo o excesso, porque eu quero só o pincel sujo de branco. E assim eu vou passando o pincel, dando batidinhas, tá? Em toda a área aqui onde eu quero que fique branco, né? Mesmo que a fralda, o fundo aqui do tecido é branco, eu preencho sim com branco também. Vou pegando tinta e vou fazer em toda a volta do livro, tá bom? Me acompanha aí. Toda vez que eu vou pegando a tinta, gente, olha só, eu vou fazendo essas batidinhas. Porque muitas das vezes, quando o carbono está bem novo, se eu ficar passando o pincel com força sobre os riscos, sendo a cor branca, tá? Utilizando a tinta cor branca, ele vai deixar a minha pintura um pouco manchada. Isso é uma dica para pintar em fralda, mesmo que seja em tricoline. Se o seu carbono tiver muito forte, você riscou ele, se você ficar passando o pincel com força e cores claras, principalmente usando branco, vai acontecer isso que eu falei, tá? De manchar. Então você vai dando batidinhas, tá? Devagarzinho, pega a tinta, tira o excesso, faz igual eu estou fazendo. Vai passando ao redor do desenho, sem esfregar o pincel em cima do risco. Agora, o importante é você conseguir enxergar o risco por baixo. Então não precisa riscar tão forte. Eu faço isso porque eu estou dando aula, então você precisa ir através do vídeo enxergar o meu risco, tá? Você precisa visualizar. Por isso eu risco bem forte com carbono bem novo, tá bom? Então continua aí só preenchendo todo ao redor com branco com batidinhas, tá bom? É uma dica legal para vocês. No livro da Mônica, tá aqui o desenho do Sansão, né? O coelhinho dela. Vamos preencher com o azul celeste, tá? Eu vou preencher aqui. Vou preencher aqui também, tá, gente? Tudo. Deixar só o branco da orelha. Porque ainda tem contorno, então eu vou contornar a boca.
Com azul soft ou hortência, eu gosto de destacar algumas partes assim, tá, gente? Fazendo um pouquinho de luz. Só para separar aqui um pouquinho. Porque quando seca, vai fazer um efeito bem legal também. Espalhe esse azul. Pegue agora um vermelho aí que você tenha, pode ser um vermelho fogo, pode ser o vermelho vivo, tomate, qualquer vermelho. Vamos pintar essa flor. Essa florzinha é tão simples que nós vamos só preencher mesmo, tá? Com um pincel bem pequeno. Eu começo do miolo para as bordas da pétala, sabe? Só assim. Vou aproveitar que eu estou com essa cor vermelho, vou preencher aqui a linguinha dela. Com cuidado, com o pincel de contorno. Pode ser o pincel que você já está acostumado a trabalhar ou você que está iniciando aí. É um pincel próprio para contorno, vou deixar o número dele na descrição. Ele é da Tigre 440-2/0. Mas tem de outras marcas também, tipo Condor. Tem pincéis excelentes para contorno. Eu gosto bastante desse. Dá para fazer até preenchimentos em locais pequenos com ele, olha. Agora, continuando na florzinha, eu pego um pouquinho aqui de rosa bebê. Eu nem lavei o pincel, aí pego assim, no lado só, deixa eu explicar direitinho para vocês. Pego um lado só, a tinta para cima, eu contorno e já puxo para cima do vermelho. Eu quero só fazer essa luz. Fazer em todas as pétalas, tá bom? Para cima, ela vai ficar para fora lá no risco, ó. Eu vou girando o meu pincel. Pronto. Muito simples. Um pouquinho de vermelho aqui. Com amarelo canário ou amarelo ouro, você preenche o miolinho. Com o verde kiwi, eu faço a folhinha. Com o verde abacate, eu só faço assim, tá, gente? Olha. Enfeitando aqui a parte do meio mesmo. Com um pouquinho de rústico ou marrom, pode ser também. A parte de dentro da boca da Mônica, eu preencho aqui. Atrás do dente. Vamos preencher o dente com o branco.
Eu gosto de trabalhar com essa canetinha sem tinta. Por quê, gente? Essa caneta sem tinta é a mesma que eu transfiro o risco do papel para o tecido, né? Com carbono. Porque quando sai um pouquinho fora, eu consigo com a ponta dela tirar todo o excesso de tinta que saiu e consertar. Vou pegar aqui um pouquinho de cinza clara, só para escurecer um pouquinho a parte de cima aqui. Com o próprio pincel de contorno, vou passando ele aqui e vou misturando para não ficar tão branco assim, como se tivesse uma sombra. E aí, fazendo isso, fica mais volumoso aqui na parte da ponta do dente. Só isso. Bem delicado, porque o espaço é pequeno. Com o preto, nós vamos preencher o olho, tá? Fazer os olhos aqui. Pego aqui com o meu pincel número 0. Com todo cuidado eu vou girando meu pincel. Depois, com o pincel de contorno, eu vou fazer algumas correções. Esperar secar um pouco, se for necessário eu preencho com mais preto. Agora, pessoal, para uma parte bem fácil, que é a parte de preencher, né, o cabelo dela, tá, da Mônica, eu tô usando o pincel aqui menor, tá bom? Preencher é muito simples, eu vou iniciar assim, falando aqui com vocês, depois eu vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo. E então, gente, olha só, você só mesmo, com cuidado aqui para não sujar a mão onde já tá pintado, eu vou preenchendo mesmo, olha, seguindo aqui o formato, tá? Essa parte é bem simples. Quando precisar de usar o pincel para contorno, eu vou usar, você também segue aí fazendo a mesma coisa, porque tem local que esse outro pincel não chega, tá bom? Então é isso, vou preencher tudo, tá? Observem que eu passo aí a tinta preta, gente, com o pincel de lado. Se eu estou usando esse pincel chanfrado, tá? Que esse que tem a ponta quadradinha aí, número 0, número 2, o que eu faço? Eu uso ele meio que de lado, por causa do espaço. Eu gosto também de trabalhar com 2 pincéis ao mesmo tempo, como eu disse, o de contorno tá aí do lado, porque aqui eu já vou pegando o pincel menor e fazendo as correções, tá? Vou preenchendo até onde dá com esse aí, né? Que é esse agora que eu uso. E depois eu volto com o pincel mais fininho, que é o de contorno, onde vai em todos os cantos e faz aí o acabamento para mim. O acabamento, gente, é essencial, tá, gente? Tem que estar bem certinho, comece certo, você que está iniciando, comece fazendo de uma forma que vai ficar uma pintura muito bem feita. Se a sua primeira pintura, né, se você ainda não tem nenhuma experiência, está fazendo pela primeira vez, você pode até não gostar muito do resultado, porque isso requer tempo e prática, tá? Quanto mais você praticar, melhor sua pintura vai ficar. Então, o que você tem que fazer? Faça sua primeira pintura, se for a sua primeira vez, e depois você não pare mais, tá? Treine, risque de novo em outro tecido, até ficar da forma que você queira, tá? E deseja que a sua pintura fique excelente.
E o importante é treinar. Olha aí o que eu estou fazendo. Sempre pegando tinta, acabou do pincel, não fico lá passando a ponta do pincel sem tinta. Não, eu pego novamente e volto ao desenho, passo com todo cuidado, tá, gente? Observe aí o risco, se você não vai ultrapassar para o lado da pele, tá bom? Sempre deixando bem redondinho no formato do risco. Até então, o seu risco tem que estar bem certinho. Treine sua coordenação motora, riscando várias vezes se você tem essa dificuldade, porque eu estou ensinando para várias pessoas com vários tipos de dificuldade. Eu tenho muitas alunas, então eu sei do que eu estou falando, tá bom, gente? Mas treine, você consegue. Preenche tudo bem certinho como eu estou fazendo. Agora com o pincel de contorno, faço os detalhes. Então, gente, antes mesmo da gente fazer o contorno, que é a finalização da pintura, tá? Eu pego aqui o cinza e vou fazendo aqui, gente, olha, só isso. Abaixo, posso até trabalhar com branco junto. Eu vou tirando aqui o excesso e passando aqui para deixar bem clarinho na parte mais, nas pontas do cinza. O cinza puro, eu tiro o excesso dele e passo próximo do risco do desenho. Com a mão leve, bem levinha, só para dar uma sombra no chão, tá? Da própria Mônica. Pego o branco, no mesmo pincel, e passo assim, que ele vai esfumar mais e misturar melhor o cinza. Sempre assim, eu trabalho dessa forma. Abaixo aqui do livro a mesma coisa. Põe um pouquinho de cinza, pega um pouquinho de branco, porque ele suaviza. Só pra gente colocar uma base, tá? Abaixo deles, né? Tanto da Mônica quanto do livro. Aqui eu vou fazer também. Bem suave. Se você quiser colocar um tom de verde, como se ela estivesse no gramado, no jardim, pode também. Eu preferi colocar como se ela estivesse no chãozinho mesmo, no quarto, em outro ambiente. Então você usa a sua criatividade, coloque ela sentada no ambiente que você desejar. Um pouquinho de branco. Tem que ser assim, tá, gente? Já pega um, já pega o outro para não secar. Senão você não consegue misturar as cores. Eu quero suavizar. O branco sempre vai suavizar a minha pintura. Bato bem o meu pincel quando eu pego o cinza, para tirar todo o excesso. Nesse sentido assim, tá? Com o pincel deitado, eu vou passando. Vou pegar um pincel menor. Não estou usando clareador, tá bom? Não estou, só a tinta, as duas cores aqui. É uma sujeirinha, tá? A gente só suja mesmo com o pincel assim, com essa tinta. Agora, a nossa pintura, gente, aqui da Mônica, está preparada para receber o contorno. O contorno é tão simples. Eu vou iniciar agora mesmo. Você já pega a sua tinta um pouco mais diluída, ela está na consistência excelente, com o pincel para contorno, tá, gente? Sem dúvida nenhuma, você, olha, coloca a sua tinta bem de leve e já vai fazendo esse contorno. Por exemplo, deixa eu começar aqui, pelo rosto dela. Eu vou tentar fazer de uma forma que vocês consigam ver a minha mão. Ela tem que ficar um pouco mais de pé. Mas para eu não tampar aqui, cobrir a visão de vocês, eu vou tombar um pouquinho a minha mão. Quanto mais leve a sua mão, mais fino o seu risco fica. Se acabou a tinta do pincel, volta lá na tampinha
pegue mais tinta, não fique passando o pincel sem tinta, senão você engrossa seu desenho, tá bom, gente? É super delicado, então você tem que tomar bastante cuidado. Contorne, gente, olha a dica. Contorne da esquerda para a direita, daqui para lá, para você não encostar sua mão e atrapalhar. Outra dica, se a sua tinta estiver muito ralinha, muito diluída, ela vai expandir e vai ficar feia, ela vai expandir sobre o desenho e não vai ficar com um contorno bonito. Então ela não pode estar grossa, para o risco ficar mais fino, né? Tem que estar mais diluída, mas nem muito, tá bom? Você pode diluir com água filtrada. Coloque no pratinho, pingue as gotinhas de água e trabalhe com a sua tinta no ponto. Então, é isso que você vai seguir, aí vai me ver seguir, né? Fazendo, tá bom, gente? É isso aqui. Gente, eu já fiz um vídeo aqui para o canal, ensinando como fazer o contorno, como pegar no pincel, como deixar a tinta da forma certinha, tá? Para você fazer um bom contorno, tá? Com dicas práticas para vocês praticando ali junto comigo, tá? Mas aqui eu vou repetir algumas coisas que são importantes para você que está começando, já começar certo, tá? Eu sempre uso falar dessa forma porque é assim que funciona. Tudo tem a maneira certa de se fazer. Quando eu vou passar aqui para vocês no vídeo, tá? Durante o vídeo, nem sempre dá para eu deixar minha mão tão de pé. E esse é um dos segredinhos. Porque se eu deixar minha mão de pé, eu vou cobrir a câmera e você não vai enxergar o que eu estou fazendo. Então eu deixo minha mão um pouco meio aqui tombadinha, de lado. Mas você vai fazer o seguinte, deixa sua mão bem levinha, pega o seu pincel com a mão bem de pé. Agora eu estou fazendo uns concertos aqui com essa caneta sem tinta porque saiu um pouquinho fora do local. Aí eu volto contornando. Então o segredo é deixar o pincel de pé, tá? Como eu estou fazendo assim, mas mais de pé ainda, como se fosse segurando um lápis. E aí, com a tinta mais diluída, você vai fazendo o seu contorno perfeito. E aí você faz o contorno do seu desenho todo, tá bom? Esse é a dica. E eu vou deixar o link do outro vídeo aqui também para vocês verem, tá bom? É importante assistir esse vídeo. Gente, aqui eu tô quase finalizando, né? Estamos chegando ao fim de mais uma pintura, mais um vídeo. Esse é o primeiro de passo a passo, assim, mais detalhado que eu quero ensinar melhor para vocês, de uma maneira melhor, como iniciar do zero a pintura em tecido. Vamos com o branco fazer um pinguinho aqui, olha, na parte de baixo do olho da Mônica. Molha seu pincel ali e na tinta e venha e faça o mesmo aqui, tá bom? Se quiser usar também esse instrumentozinho aqui, essa ferramenta chamada pinta bolinha, que é só encostar lá e colocar, se você tem, mas o pincel é muito simples e fácil, tá? Eu quero ensinar tudo que seja mais fácil aqui. Eu tenho uma dica também para contorno que eu acho que é válido eu dizer, tá? Quando você pega a sua tinta e vai fazer o seu contorno, eu falo sempre, comece fazendo da esquerda para sua mão não ficar encostando. Se você contorna aqui e vai para contornar, você vai sujar e estragar sua pintura. Então preste bem atenção, nunca faça uma pintura também com a mão assim no ar. Coloque essa parte da sua mão bem encostada como apoio. Quando você apoia a sua mão e vai lá e faça isso aqui, olha, você tem uma firmeza a mais para sua mão não tremer. Tá? É muito válido eu falar isso, porque tem gente que não sabe, vai tentar contornar, vai ficar ali com a mão meio aqui no ar. Deixa eu tirar essa tinta que passou aqui. Então, se você encosta a sua mão aqui, apoia ela, aqui não tem nada para sujar, então tá tudo seco. Por isso que eu sempre falo, gente, são detalhes, tá? Mas que vai te facilitar.
vai fazer uma diferença para facilitar para você. Então você que, olha, vai passando o seu pincel com a mão bem leve, olha, eu vou tombar assim para você conseguir visualizar. Muito simples. Vem aqui, ó. Molha lá, pega mais tinta. Sem medo, tá, gente? Treina no tecido. Tá bom? Olhem. Eu fiz dessa forma durante o desenho todinho. Então, não tinha necessidade de eu gravar todo esse contorno, porque iria demorar muito. E tem aula aqui específica só de contorno aqui no canal, só contorno, tá? Só com dicas para contorno. Vou deixar na descrição também, porque é válido para quem está iniciando. Está muito fino, volta, passa um pouquinho mais de tinta, tá? Fortalece lá o contorno. Aqui saiu um pouquinho na trama do tecido. Ah, eu fiquei de passar para vocês a medida, né? A medida aqui, vou passar agora para vocês. Vou pegar aqui minha fita métrica e já vou falar a medida desse barrado aqui do desenho, tá? A altura do desenho, mas eu vou contornar esse bichinho, tá? Da Mônica aqui, vou contornar tudo pra gente finalizar. Gente, eu fiz questão de pegar aqui, tá? A caixinha para vocês verem. Essa aqui já está aberta, tem até um aqui já riscado para eu pintar. Olha, aqui mesmo tá escrito, ó, 15 centímetros, com barrado de 15 centímetros para pintar. E eu também medi aqui na régua, tá? A altura e também com a fita métrica. Então, aproximadamente aqui tem 15 centímetros. Então, esse desenho mesmo, ele tá passando um pouquinho, tá? Ele tem aqui, olha, começando do 1 até que tá com 17 centímetros o desenho, tá? A Mônica. Então, ela passa um pouquinho adiante aqui do barrado, mas isso não é problema nenhum, porque a trama da fralda é tão excelente que ela não atrapalha na hora de você fazer, tá? O seu contorno, a sua pintura aqui, então não tem problema, tá bom? Então só tirei a dúvida, agora eu vou continuar contornando o meu desenho para finalizarmos. Olhem, nessa pintura eu continuei utilizando, tá, o mesmo tom, a mesma cor rústico. Por que eu escolhi essa cor e não contornei o desenho todo com preto? Tá? Porque o preto iria destacar muito. Eu acho que fica um pouco artificial. Eu não gosto. A pintura não fica bonita. Então eu sugiro para você, se não tiver o rústico, contorna com terra queimada. Pode ser também o sépia ou o próprio marrom, tá, gente? Cerâmica. Eu tô falando várias opções para vocês, porque se caso você não tem o rústico aí, que é essa cor bem forte, parecendo jacarandá também, é uma cor bonita. Agora, se vocês não têm nenhum desses, só tem o preto, pode contornar, tá bom, gente? Não deixa de fazer o desenho. Então, todos os detalhes que eu estou fazendo aí, pode me acompanhando. Eu estou fazendo com a mesma cor, em todo o desenho da Mônica, tá? Com a tinta bem diluída, não ralinha demais, mas no ponto certo para contorno. E assim eu vou seguindo até finalizar aqui o contorno do desenho. Então, gente, aqui nós estamos chegando ao fim, tá? Desse desenho que ficou uma gracinha. E eu amei trazer esse risco aqui hoje, tá? Eu acredito muito que com esse risco aqui você vai conseguir, enfim, fazer a sua pintura sem ter dificuldade nenhuma, tá? Deixe o seu risco bem certinho no seu tecido, isso é importante para você, na hora de pintar, não ter dificuldade, tá bom? Isso também manda muito, o risco, ser bem redondinho, onde é redondo, tudo certinho, deixe bem acertado na hora do risco, para que vocês consigam, então, fazer, tá? Direitinho isso aí, e não ter dúvida. Gente, então, fico por aqui, não perca por nada os próximos vídeos, tá bom? Quero muito que vocês deixem nos comentários se vocês estão gostando desse mini curso de pintura em tecido do tema Baby. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.